Andemos pela fé, vamos caminhar pela fé. O que é fé? Nós vimos na leitura de ontem, seguindo a sequência da Bíblia 365, o início do capítulo 11 da carta aos Hebreus, e lá diz que fé é aquela certeza que você tem das coisas que você espera, das coisas que ainda não aconteceram, mas você tem certeza, você tem convicção de que essas coisas vão acontecer. Você tem fé. É uma esperança, não daquela forma de esperança que nós falamos hoje em dia, né? Eu tenho esperança de que isso aconteça. Não. É aquela esperança de que você fala assim, estou esperando, olha para o relógio e fala, estou esperando porque vai acontecer. É essa convicção. E a fé nos move. Nós somos chamados a caminhar pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. O justo vive olhando para coisas impossíveis e fala, quem vai fazer é Deus. E Ele vai fazer. E nós olhamos, confiamos e esperamos que Deus fará a vontade dEle, que Deus fará o que Ele disse que vai fazer, que Deus conduzirá as coisas para que tudo ocorra para o bem. Nós estamos lendo agora a continuidade do capítulo 11, né, a partir do versículo 17, e nós vemos aqui alguns personagens. Nós já vimos no início do capítulo 17 vários personagens da Bíblia, né, desde Adão, chegando até Abraão, passando por Noé, e agora aqui nós vemos o autor falando que Abraão agiu pela fé, quando ele foi posto à prova, quando Deus pediu para ele que ele sacrificasse o seu filho, o único filho, o filho da promessa. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Se você lembra da história, Deus havia prometido para Abraão que ele teria uma grande descendência. Abraão teve um filho chamado Ismael com a serva da sua esposa, com Agar, mas Deus disse para ele que a descendência prometida viria de Isaque. E Isaque é sim o pai da nossa descendência de Israel, né? Nós falamos sempre que Israel é o povo, né, do Deus. De que Deus? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó que tem um nome transformado para Israel e é pai das tribos de Israel. Então Deus fala para Abraão, Isaque será o descendente e dele virá a sua descendência, a descendência que eu prometi. Agora Deus fala para ele, sacrifique Isaque. E ele vai sacrificar Isaque. Ele não tinha todas as informações que nós temos na Bíblia, de que Deus não se agrada de sacrifício, de derramamento de sangue humano. E Deus pediu para ele e ele está indo cumprir. Mas como é que ficaria aquela promessa de Deus? Ele não questiona. Ele fala, se Deus quer, eu farei o que Deus quer, eu farei o que Deus está pedindo. Por mais que isso me leve a um caminho sem saída, Deus é quem é o responsável por providenciar a saída. Então ele vai sacrificar o Isaque. O autor aqui diz o seguinte, no versículo 19. Abraão concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos, porque ele levantou a faca para imolar Isaque, para sacrificar, considerando que Isaque morreria, e Deus o interrompeu ali e providenciou um cordeiro que morreu no lugar de Isaque. De certo sentido, ele já considerou Isaque morto. Que fé é essa que faz com que um homem, né, guiado por Deus aqui, faça uma coisa inexplicável, uma coisa que foge da lógica? Eu e você falaríamos para Abraão, Abraão, não tem lógica, Deus prometeu que vai vir a descendência de Isaque, agora você quer matar Isaque? O que o texto responde é o seguinte, Abraão está pensando, se Deus vai ressuscitar Isaque, eu não sei o que Deus vai fazer, porque Isaque já nasceu assim nos últimos
suspiros de força de Abraão, né? Ele já tinha 100 anos, a sua esposa já idosa, eles já duvidavam que Sara ficaria grávida e ficou grávida, nasceu Isaac, aqui o que a gente chama de raspinha do tacho, e agora Deus pede para matar o moço. Como é que Deus vai cumprir sua promessa? Abraão parece que fala assim, problema de Deus, como ele vai cumprir sua promessa, problema de Deus. Você já pensou que se Deus quer você em algum lugar, levar você lá é um problema dele? Manter você lá é um problema dele? E quando ele não te quer em um lugar, tirar você de lá é um problema dele? Problema de Deus. E eu e você deveríamos descansar nessa situação, né, de que é problema de Deus e confiar nele, mesmo quando as situações são sem saída. Confie em Deus. O texto continua mostrando para nós aqui outros personagens que agiram pela fé. Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou os filhos de José e se curvou para adorar apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, deixou claro com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordem para que cuidassem de seus ossos. Mais uma coisa interessante aqui. José é aquele personagem que vai para o Egito, se torna governador do Egito, ganha uma posição altíssima e por essa posição altíssima ele pode levar os familiares. Mas ele tem fé de que Deus tirará o povo de lá e levará para a terra que prometeu para seu bisavô, Abraão. Então José fala o seguinte, quando vocês saírem daqui, porque vocês sairão, levem os meus ossos com vocês. Olha que certeza, que convicção. Vai demorar, vai demorar. A promessa de Deus é que era para ser cumprida depois de 400 anos. Não importa se vai demorar. Deus vai fazer. E pela fé, ele fala assim, cuidem de mim, da minha história, dos meus ossos, e eu quero descansar naquela terra que Deus vai dar para os nossos descendentes. Pela fé, os pais de Moisés esconderam Moisés por 3 meses, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Como é que esses pais põem sua vida em risco? Acreditando no quê? Acreditando num livramento que só Deus pode dar. Pela fé, as pessoas chegam a fazer coisas que nós não compreendemos, coisas incompreensíveis, coisas inexplicáveis, acreditando na fé que eles têm no Salvador, no Filho de Deus. Pela fé, Moisés, já adulto, se recusou a ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao invés de aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Ele considerou que era melhor sofrer do que utilizar um benefício injustamente, porque não agradava a Deus aquela posição. E pela fé ele vai embora e ele vê a Deus, e Deus o manda voltar para tirar o povo, e ele vem não porque tem um passe livre para o povo, mas vem pela fé de que Deus operaria os milagres necessários para tirar o povo, e Deus operou. Moisés estava diante de uma situação sem saída. Como é que nós vamos resolver esse problema? E eu digo de novo para você, problema de Deus que quer tirar seu povo, problema de Deus que quer salvar seu povo. E eu e você que somos chamados para trabalhar nesse salvamento, nessa ação de Deus, não temos que nos preocupar em como Deus fará isso. Se Ele quer fazer, Ele fará. É Deus quem faz. Quem cuida do seu povo é Deus. Quem cuida dos seus filhos é Deus. Quem cuida de mim e de você é Deus. E Ele sabe cuidar do seu povo. Por mais que você não veja como, confie e tenha fé que Deus vai providenciar saída. E o povo, pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e os egípcios foram afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó. Pela fé, esses homens aqui
olharam para um futuro incerto e caminharam pela fé e Deus deu vitória. E o texto termina falando que pela fé a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, porque ela acolheu em paz os espiões, os espias de Israel que foram lá para espiar a terra. Pela fé. Esses personagens caminharam pela fé. E você? E eu? Como é que está a fé na nossa vida? Você se desespera com o cenário? Ou, não importa o quanto seja ruim o cenário, você caminha pela fé, confiando que Deus fará o que Ele quer fazer. E o que Deus quer é o melhor. Você dá os passos pela fé, por mais que as portas estejam fechadas, você tem coragem de acreditar em Deus e caminhar pela fé. Eu preciso dessa coragem, você precisa dessa coragem. Nós precisamos olhar para Deus, precisamos caminhar pela fé, precisamos caminhar olhando para as promessas de Deus. O que é que Deus mandou fazer? O que é que Ele diz que faz? Ele nos mandou anunciar o Evangelho, então anuncie pela fé. Surgirão lutas, perseguições, atritos, né? Você vai passar pelo que Jesus disse que nós passaríamos, né? Pelas aflições. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou que nós não somos maiores que Ele, melhores que Ele, e se Ele passou pelas dificuldades, pelas perseguições, foi caluniado, e nós seremos também. Jesus já disse que essas coisas aconteceriam, e você vai deixar essas coisas abalar a sua fé? Caminhe pela fé, não importa as dificuldades, olhe para Deus e caminhe pela fé. Olhe para as bem-aventuranças que Jesus fala, para as felicidades. Jesus fala: felizes são aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que são injustiçados, que têm fome e sede de justiça. Não deixe essas coisas tirar a sua fé. Felizes são os perseguidos por causa da justiça. Felizes são vocês quando mentindo falarem mal de vocês. Felizes são. Deus nos ajude a enxergarmos as bem-aventuranças, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, para que nos momentos de dificuldade, de lutas, de perseguições, nos momentos difíceis da vida, você possa caminhar, não pelo cenário, não pelas projeções, não pelo que está parecendo que vai acontecer, mas pela fé. O justo caminha e vive pela fé. Que o nosso Deus te ajude, te fortaleça, se revele a você, para que você possa caminhar pela fé. Mantenha a esperança de que Deus vai fazer o que é bom, o que é agradável, o que é melhor, o que vai fazer a sua vida se conformar a dele. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo, isso significa que Deus cuida de mim, que Deus cuida de você. Foi uma bênção ler mais um texto da Bíblia, compartilhando com você aqui uma meditação em um dos textos que lemos na Bíblia 365, e o nosso propósito é fazer isso todos os dias desse ano, até fecharmos aqui a leitura completa da Bíblia 365. Se você não conhece a Bíblia 365 ainda, eu recomendo que você busque conhecer, né? É uma Bíblia. A minha está bem feinha aqui, mas eu vou mostrar ela para você. É uma Bíblia organizada não por livros, mas por dias. E você vai ter aqui todo dia uma porção do Novo Testamento para ler, uma porção do Antigo, né? Uma porção do Novo, uma porção de Salmos e um trechinho de Provérbios. Acompanhando essa sequência aqui, você lê a Bíblia toda em um ano. Eu tenho usado muito pouco essa Bíblia física aqui, porque ela já está desmanchando, coitada. E eu tenho usado ela no Kindle, e você pode procurar em meios digitais também, pode ler no seu celular, em aparelhos como Kindle, no seu computador, né, na Bíblia física. Você recebeu uma Bíblia sem cap para ficar mais bonita que a minha, né? A minha já está bem judiadinha, mas é que viagem para todo canto e levo ela, né? Levava, pelo menos. E ela foi sofrendo aí com os transportes e o manuseio. Bom, a palavra de Deus é fundamental para que você conheça o nosso Senhor. Essa Bíblia tem uma linguagem simples, uma divisão que te ajuda a ler, e para te ajudar a compreender mais ainda, eu estou todos os dias aqui gravando um vídeo, meditando em um dos textos que lemos, tentando colaborar com a sua compreensão da Bíblia.
Então peço a Deus que te ajude, que me ajude e que se revele a nós. Aguardo você no próximo vídeo. Antes de ir embora, verifica aí se você está inscrito no canal, deixa um like no vídeo e pensa se esse vídeo não pode ajudar outras pessoas a manterem-se firmes aí caminhando pela fé. Então encaminhe o vídeo para as pessoas que você conhece. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.